Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco. Boa tarde a vocês que estão em casa nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho, para que vocês também possam dar um start na vida de vocês. Bom, e para iniciar então a minha palestra, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você reconhece as suas origens? Mas vocês podem deixar essa pergunta, que mais lá na frente eu vou contar para vocês sobre a importância de buscar esta resposta. E para iniciar o assunto que eu vim trazer aqui hoje, eu gostaria de contar uma história e fazer uma segunda pergunta. Quem você pensa que é? Essa pergunta te deixa confortável? Você responderia de forma tranquila ou precisaria de um tempo para formular a sua resposta? Para muitas pessoas, essa resposta precisará de muito tempo para que seja formulada, para que se chegue à clareza de qual é a resposta que precisa ser dada. E foi exatamente o que aconteceu com a Ana. A Ana é filha de uma mulher que foi abandonada por seu marido e ficou com 5 filhos para criar. Sem ter outra alternativa, ela, que até então era apenas uma dona de casa, sai para trabalhar em um posto de combustíveis, no restaurante. Numa determinada noite, a mãe da Ana conhece um caminhoneiro e os dois passam a noite juntos. Resultado, a Ana foi concebida. Imaginem vocês a situação dessa mulher, há mais ou menos 40 anos atrás, ter que conviver com o estigma de ter sido abandonada e ainda aparecer grávida sem ter um pai para apresentar. A mãe de Ana passou por muitos desafios, mas ela pagou o preço e a gravidez seguiu. Pouco tempo depois que a Ana nasceu, a sua mãe já teve que voltar ao trabalho. A Ana tinha apenas 40 dias de nascida e a sua mãe teve que voltar ao trabalho. Como não tivesse com quem deixar a menina, a mãe da Ana então vai pedir ajuda a uma de suas tias para que tomasse conta da Ana. A sua tia então aceita prontamente tomar conta daquela criança. Pois imaginem que essa era uma mulher que tinha uma vocação especial para a maternidade. Ela tinha 15 filhos. Isso mesmo, tinha 15 filhos. 14 filhos biológicos e uma filha adotiva. Mas, ainda assim, aceitou tomar conta daquela criança. Passaram-se alguns meses e ela então começou a se apegar muito àquela criança. Começou a sentir um enorme amor por aquele bebê. Então ela pede à sua sobrinha que entregue a menina em adoção para ela. A mãe da Ana, considerando que aquela seria a melhor situação para a filha, resolve então entregar a menina em adoção. Mas a história da Ana tinha que ser um pouco diferente. E aí, aquela família que ela recebeu, com aquele acolhimento e aquele amor, infelizmente não durou muito tempo. Porque quando a Ana tinha pouco mais de 1 ano de idade, a sua mãe adotiva faleceu. E menos de 2 anos depois, o seu pai também veio a falecer. A Ana, então, ficou sendo criada por alguns dos seus irmãos, filhos desse casal que a adotou. Mas a Ana cresceu sem saber quem ela era. Mesmo conhecendo a sua história, conhecendo sua mãe biológica, ela cresceu sem saber quem ela era. Ela conhecia sua mãe e por mais que a sua mãe tentasse se aproximar, ela não aceitava. Ela rejeitava completamente essa mãe e mais ainda o pai, que nem sequer soube da sua existência. E que nunca a Ana conheceu. A Ana viveu assim por muito tempo, até a sua vida adulta. Mas quando chegou então na sua vida adulta, ela passou por uma experiência
que fez toda a diferença na vida dela. A partir dessa experiência, a Ana então começou a perceber e a valorizar a história que ela tinha. A Ana entendeu que independente da sua história, independente da sua realidade, ela precisava honrar as suas origens. Ela então passou a reconhecer a sua mãe, o seu pai, e trazer para a sua história, valorizar tudo aquilo que havia recebido então desses seus pais. E a experiência, né, que a Ana passou fez toda a diferença. E talvez tenha alguém aqui assistindo essa palestra que possa ter em sua história algo parecido com a Ana. Ou melhor, algo parecido comigo. A Ana sou eu. E se hoje eu posso dizer para vocês que eu mudei o meu olhar para a minha história, para a minha mãe, se hoje eu posso dizer que eu consigo honrar as minhas origens e aceitar a minha história como ela é, foi por essa experiência que eu fiz. E essa experiência foi a experiência da constelação familiar. Mas o que é constelação familiar? A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Bert era formado nas áreas de pedagogia, teologia, eu esqueci agora a outra formação dele. E a partir de muitos estudos que duraram mais ou menos 40 anos, ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria sistêmica e familiar. Elaine, por favor. Terapia sistêmica e familiar. Então, Bert, né, a partir desses seus estudos, ele começa a trazer, então, esse pensamento. E o que é, então? Essa teoria da terapia sistêmica e familiar é uma teoria que diz que nós, né, vivemos como em um campo, nós somos envolvidos em um campo, como se fosse uma teia, né, como se fosse uma teia. E nós estamos envolvidos nesta teia familiar, nesse sistema. E esse sistema, ele atua sobre cada um desses membros desta família como uma força. Imaginem que todos nós nascemos em uma história que já estava sendo contada. Sim, a nossa história já estava sendo contada quando nós nascemos. Porque nós podemos pensar que o nosso pai veio de uma família com uma história. A nossa mãe veio de uma outra família com uma outra história. E quando os dois então se unem, essas duas histórias se cruzam. E então, imaginem que, assim como nós recebemos informações genéticas, nós também recebemos informações do nosso inconsciente. Os filhos, então, como vem dessa união dessas duas histórias, os filhos trazem ali, né, essas duas histórias para a vida dos dois, então. Elaine, por favor. A teoria, né, sistêmica e familiar, ela é baseada em 3 princípios que são o pertencimento, a cooperação e a ordem. Esses 3 princípios, eles são a base para o trabalho com as constelações familiares. O primeiro princípio, que é o do pertencimento, diz que cada um tem direito a fazer parte do sistema em que está inserido. Pertencer é uma necessidade do ser humano. Nós temos essa necessidade de pertencermos ao nosso grupo familiar, de pertencermos ao nosso grupo de trabalho, de pertencermos ao nosso grupo de amigos. Só quando nós nos sentimos pertencentes é que de fato nós conseguimos nos sentir parte desse grupo. E essa necessidade precisa ser acolhida.
Então, desculpa. O pertencimento, então, diz que cada um precisa ter a sua parte. Ninguém pode ser excluído. Nada e nem ninguém pode ser excluído. Todos precisam fazer parte. Então, se nesse sistema familiar existe aí uma pessoa que foi excluída, um filho que não nasceu, uma pessoa que cometeu um crime, uma violência, e que foi esquecido ao longo das gerações, e muitas vezes esquecido de forma proposital, por vergonha, né? As famílias acabam se esquecendo dessa pessoa, e ao longo das gerações essa pessoa não é mais citada naquela família, ou alguma situação. Então, é preciso que cada um, independente da sua situação, independente do que tenha acontecido, que tenha esse direito a esse pertencimento a esse sistema familiar. O segundo princípio é o princípio da ordem. Este princípio diz que aqueles que chegaram primeiro são maiores. É dar o lugar, hierarquicamente, dar o lugar às pessoas, o lugar que cada um deles tem. Então, se um filho, por entender que ele já alcançou, de repente, um patamar de conhecimento, de desenvolvimento maior do que os seus pais, ou começa a se considerar maior do que os seus pais, isso foge completamente a esta ordem. É preciso que esta ordem, então, seja restabelecida. É preciso que esta ordem volte ao seu lugar. Cada um tem que estar dentro do seu lugar no sistema. Imaginem a situação de um filho ou uma filha que cresce vendo seu pai humilhar, desrespeitar a sua mãe. E este filho ou esta filha, por amor a essa mãe, ele quer ocupar o lugar desse pai para cuidar dessa mãe. Acontece que se isso se configura, esse filho, essa filha, acaba por ter dificuldades para levar a sua própria vida, por querer fazer pela mãe aquilo que o seu pai deveria ter feito. Então, é preciso que esta ordem seja restabelecida. O terceiro princípio é o princípio da cooperação. O princípio da cooperação diz que pessoas que são hierarquicamente iguais precisam estar no mesmo nível. Precisam ter uma relação de igualdade. Essa relação de igualdade precisa ser de fato para que cada um dê aquilo que é possível dar. Ele diz que é trocar as expectativas pelas possibilidades. Imaginem num relacionamento amoroso, onde uma pessoa nesse relacionamento acaba por dar tudo que pode para esse relacionamento, mas sente que está recebendo bem menos do que merecia. Então aí acontece um desequilíbrio, nesse momento, porque cada um, já que são hierarquicamente iguais, eles precisam estar no mesmo nível, no mesmo patamar, para que esse equilíbrio aconteça. Então, essa cooperação entre um e o outro. Esses três princípios da constelação familiar, o Bert Hellinger chamou esses três princípios de ordens do amor. Por quê? Porque é o amor que vai, é o princípio de todo esse relacionamento. É o amor que vai fazer com que essas pessoas tenham esse tipo de comportamento. Seja até quando esses comportamentos estão fora da ordem, é por um amor que ele chama de amor cego. Um amor que não faz julgamento do certo ou do errado,
não faz julgamento do bom ou do mal. E é esse princípio, né, esse amor que vai reger a constelação familiar. Quando acontece, né, alguma desordem aí nesse sistema, então é preciso que a ordem seja restabelecida. Então imaginem que se uma pessoa, ela se coloca num lugar de vítima, se ela se coloca num lugar de rejeitada, de abandonada, como foi o meu caso, é preciso que esta pessoa tenha clareza de quais são as suas atitudes e qual é a sua responsabilidade nisso tudo. Então, quando eu entendi que eu é que estava me colocando naquele lugar de rejeitada, de abandonada, então eu pude fazer as mudanças na minha vida. Mas foi preciso que eu me colocasse nesse lugar. A gente pode pensar, então, em uma pessoa que já trabalhou em diversas empresas. E aí sempre acontece alguma situação e essa pessoa acaba por ser demitida. E ela vai dizer que a culpa é do chefe, que a perseguia, a culpa é dos seus colegas que tinham inveja dele, a culpa é de todo mundo. Né? Ninguém o reconhecia, ninguém via o seu valor. E essa pessoa, então, ela precisa ter esta clareza de qual é a sua atitude, ou quais são as suas atitudes que o estão levando a viver essa situação. E a partir daí, assumir a sua responsabilidade pelo lugar em que está. Responsabilidade só não. Eu diria mais, eu diria uma autorresponsabilidade para que esta pessoa possa chegar, né, a esta clareza de quais são as suas atitudes que precisam ser transformadas para que ele saia dessa posição em que ele está. A constelação familiar, ela pode ser usada em diversos ambientes, né? Ela pode ser usada para buscar respostas para problemas relacionados às doenças, problemas relacionados a relações afetivas, problemas no trabalho, em empresas. São diversas as possibilidades de uso, né, da constelação. E hoje a constelação ela tem chegando, né, esse conhecimento a um pouco mais às pessoas, né? Porque as constelações elas podem ajudar as pessoas a saírem de situações, de conflitos, a terem clareza de que aquele conflito, aquela situação em que ela está vivendo, ela pode voltar, né, a observar qual é o seu lugar e voltar ao seu lugar de origem. Um dos lugares onde hoje está se usando muita constelação familiar principalmente com relação a conflitos jurídicos. Por quê? Porque são situações em que envolvem pessoas que têm um relacionamento familiar. Pessoas que convivem neste mesmo grupo familiar e naquele momento estão vivendo uma ruptura. Estão vivendo situações de afastamento e que na maioria das vezes é muito dolorido. Imaginem, né, quando há o divórcio, por exemplo, de um casal e ali tem aquela discussão pelos bens materiais que serão partilhados, pela guarda dos filhos, e há ali todo um envolvimento emocional. E isso é que faz com que aquela situação seja tão mais difícil de ser resolvida. Por isso, a constelação tem tido tantos bons resultados nesse tipo de conflito. Tá? A constelação também tem sido usada até pelo Sistema Único de Saúde, como uma terapia integrativa.
A constelação familiar, ela está dentro das... considerada como uma terapia breve. Por quê? Porque são realizadas uma única sessão para buscar respostas para um único problema. Ainda que a pessoa chegue para um constelador e apresente vários problemas, digamos que essa pessoa esteja vivendo conflitos no seu casamento, no seu trabalho, que tem 10 anos que essa pessoa não fala com o seu pai, mesmo que ela esteja vivendo tantos conflitos, o ideal é que ela perceba, né, qual desses conflitos a está impedindo mais de viver uma vida mais leve naquele momento. E aí, naquela sessão, ela vai levar essa situação. E para uma próxima sessão, então, ele pode levar uma outra dessas situações. A constelação, essas sessões, né, de constelação, elas também, ela é considerada uma terapia breve, porque não é como a terapia tradicional, que é feita semanalmente. No caso das constelações, o indicado é que se dê um tempo para que a pessoa possa internalizar, para que ela possa olhar para aquele problema que ela teve consciência e, a partir daí, pensar quais serão as suas atitudes, né? Qual é a sua tomada de decisão para resolver aquela situação. Por isso é necessário esse tempo entre uma sessão e outra. Mas ela também não é um milagre, também não é uma promessa de cura, mas sim dessa tomada de consciência daquilo que é preciso ser feito para que esses conflitos vivenciados sejam resolvidos. Tá? Além disso, a constelação... Elaine, por favor. Além disso, a constelação, ela vai atuar como uma clareza, ela vai atuar como uma tomada de consciência daquilo que é preciso ser transformado na vida de cada pessoa. Tá? E para vocês que conseguiram entender, né, qual é a importância de se buscar as suas origens, a importância de estar, de fato, atento, né, à sua história e honrar a sua história, eu quero deixar aqui 3 passos para que vocês possam ter uma vida mais leve. O primeiro passo é: aceite. Aceitar que a sua história é como deveria ter sido. E apesar de você ter vivido situações que possam ter te ferido profundamente, não há nada que você possa fazer. Então, aceitar e seguir a sua vida ainda é o melhor a ser feito. O segundo, ressignifique. Ressignificar é dar um novo sentido para situações de dor. Como diria-se no popular, é fazer de um limão uma limonada. É, de fato, mudar o rumo, né, de sentimentos que estão te deixando para baixo, que estão te deixando em situações de dor. E o terceiro é: agradeça. Agradecer pela vida que você recebeu, pela sua história, por tudo que você já viveu, pelas oportunidades de aprendizado que a vida tem te mostrado. Agradecer por cada momento que você viveu e olhar para cada momento, né, principalmente se for um momento de dor, mas olhar para esses momentos como um momento de aprendizado. Então, agradecer sempre por todas as oportunidades que você tem. E, para encerrar, eu gostaria de trazer para vocês uma frase do Bert Hellinger, né, que é
o Criador das constelações, para a reflexão de vocês. Bert Helling vai dizer que somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com as nossas origens, temos a força. Então, é essa força, é essa possibilidade de buscar essa sintonia com o seu destino, com a sua história, que a constelação pode te ajudar a trazer. É buscar, de fato, aquilo que tem de melhor em você. E, a partir daí, criar a sua própria história. Ou renovar a sua história, apesar de tudo que tenha acontecido. Muito obrigada. Uou, que coisa linda, né, gente? E aí, vocês que estão aí no YouTube, como é que tá? O que vocês acharam desse entendimento? E também quem está aqui no presencial, né? O que vocês acharam sobre constelação familiar? Bom, né? É bom a gente aprender onde nós precisamos melhorar, né? Muito obrigada, minha linda Elegiana, que veio lá do Espírito Santo, e as outras pessoas também tão distantes aqui para deixar esse momento de conteúdo, de transbordar na vida de alguém, de poder ajudar com simples palavras e com um gesto enorme, né? Como o seu. Obrigada, tá? Parabéns pela palestra. Muito obrigada, querida.